alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte. E a quarta-feira foi, pra lá de movimentada no futebol, pelo Brasil, né? Inclusive nós tivemos muitos gols já aí separados para poder trazer neste Canal Esportes desta quinta-feira, dia 26 de março, aqui na programação da TV Mar Canal 25, iniciando, obviamente, um novo dia. Daqui a pouco você vai conferir, por exemplo, os gols da vitória do Palmeiras em cima do São Paulo, olha. E a vitória foi tão boa, mas tão boa, que tem torcedor do Palmeiras que tirou a camisa do armário depois de 10 anos. A camisa do tempo do Aristizábal, meu Deus do céu. Olha, mas é antiga, meu Deus do céu. O que não faz uma vitória, né, depois de tanto tempo? Pois é, daqui a pouquinho também nós vamos trazer detalhes da vitória do Flamengo no Carioca, o empate do Botafogo no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. No futebol catarinense tivemos clássicos também no hexagonal final da competição. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio e o Internacional conquistaram vitórias com placar mínimo. Aqui em Alagoas, o CRB voltou a fazer as pazes com a vitória. Venceu a equipe do Ipanema, mas nenhuma surpresa, né? Pega o Canal Esportes de ontem, né? Pega o Canal Esportes de ontem que você vai ver o que é que eu coloquei. Venceu o Ipanema e comandou um resultado que eu poderia dizer, deixou sob controle a situação. Em nenhum momento passou por nenhum risco aí de situação de ser surpreendido pelo Ipanema na partida, não. 3-0, entendeu? Daqui a pouco você vai ver os gols aqui no Canal Esportes. A situação difícil aqui em Alagoas é a do CSA. Novidade, né, Viderlan? CSA em situação difícil. Nos últimos anos tem sido assim. O torcedor do CSA tem convivido bastante com essa situação. O CSA perdeu de novo, está numa situação crítica no segundo turno do Campeonato Alagoano e é preciso que a luz de alerta seja, eu poderia dizer, acesa no ambiente do clube. Tem que ser acesa no ambiente do clube, não é? Contratações, jogadores precisam ser cobrados. O CSA perdeu de novo, gente. Perdeu de novo. E das últimas 10 partidas, o CSA só tem uma vitória, gente. Uma vitória. Então o torcedor tem razão de sobra para ficar chateado. Então daqui a pouco você vai saber o que aconteceu justamente no Campeonato Alagoano. A Copa do Nordeste vai ter assunto também. Tivemos 3 partidas da fase de quartas de final da competição, certo? Nós tivemos 3 partidas ontem, apenas um empate, o Fortaleza venceu, o Ceará venceu também e hoje nós teremos a conclusão com a realização de mais um jogo. Na partida que não teve gol, aconteceu de tudo, fratura de jogador, o quarto árbitro levou uma pedrada, olha, aconteceu de tudo, menos gol, na única partida da Copa do Nordeste ontem. E você vai ver já já aqui no Canal Esportes. Estamos apenas começando. No próximo bloco nós vamos trazer todos esse volume de notícias para você que acompanha aqui a nossa programação esportiva e, obviamente, gols. Muitos gols na manhã desta quinta-feira. Continue conosco. Vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos já. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente imobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu
cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Paixão de Cristo em Junqueiro, um espetáculo de fé. Interpretação, luz e efeitos especiais e muita emoção. Dias 13 e 4 de abril, a partir das 20 horas em Junqueiro. Participação especial do ator Carlos Machado. Apoio, empresário Joãozinho Pereira. Deputada estadual Jó Pereira. Patrocínio, Governo Municipal. Unir, construir, evoluir. Muito bem, estamos começando o canal Esportes. Olha, e lembrando que nós estamos ao vivo a partir de agora, neste exato momento, pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado, porque lá você também encontra a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. O aplicativo iTV Mar nos sistemas Android e iOS também dá para você a possibilidade de poder acompanhar a programação da nova TV Mar. O 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. E você tem também mais uma ferramenta para poder acompanhar a nossa programação. Você que é fã do nosso trabalho, através do YouTube. Digite TV Mar Canal 25, vai aparecer no vídeo, tá aí na tela para você. TV Mar Canal 25, você na aba pesquisa, e vai também trazer toda a programação, os programas na íntegra, né, que fazem parte da nossa grade, para que você que perdeu justamente o programa ou o início, já acompanhou apenas da metade até o final, não tem problema nenhum. Você vai poder acompanhar a nossa reprise através do YouTube também, através desse endereço que está no vídeo, TV Mar Canal 25. Você digita, dá um buscar e de imediato vai aparecer todos os programas inseridos na nossa grade para que você possa conferir, tá certo? Vamos abrir o programa de hoje e vamos trazer informações a respeito do campeonato estadual. Vamos lá, trazer campeonatos estaduais. Tivemos ontem a rodada de número 12 do Campeonato Paulista em andamento. Os jogos começaram na terça-feira, mas ontem tivemos mais partidas. Vamos trazer a partir de agora para você o jogo principal que acabou envolvendo esta rodada. Foi o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras jogando em casa, né, enfrentou o São Paulo. E o Palmeiras, com um histórico recente de não ter vencido os últimos clássicos, há 2 anos o Palmeiras não vencia, todo mundo colocava, né, que o Palmeiras
Um dia vai quebrar, claro, essa situação, mas não da forma como foi. O Palmeiras enfrentou o São Paulo e sobrou, meu amigo, sobrou. Venceu, convenceu e fez com que o seu torcedor saísse da Arena Palestra, né? do Allianz Arena, né? Allianz Arena, né? Arena Palmeiras, é isso mesmo. Então, saiu de lá com a maior felicidade, porque derrotou um rival, repleta aí a tradição, né? Entre jogos marcantes entre São Paulo e Palmeiras. E ontem o Palmeiras, mais uma vez, pôde dar ao seu torcedor aquela condição do passado, em reviver momentos marcantes com uma bela vitória diante dos principais clubes do nosso país. Vamos ver os gols dessa partida, os gols da vitória do Palmeiras com sobras pela 12ª rodada do Paulistão. Vamos acompanhar. Tocou um pouco mais atrás. Rogério bateu mal na bola, recupera Robinho, o Rogério está fora do gol! Gol! Robinho, gol do Palmeiras! O goleiro, que é especialista com os pés, foi infeliz na reposição. Demorou para voltar, Robinho teve visão, teve precisão, bateu firme. Olha como ele bateu de tornozelo, né? O Robinho dominou, matou no peito, olhou e mandou para o alto. Não... A defesa tirou com o Vitor, passou pelo Ganso, chegou no Dudu, Palmeiras vai pra cima, Dudu tenta um lance individual, gingou na frente do Lucão, boa bola no meio, ela passou e deu certo, sobrou pro Rafael, bateu pro gol! Gol! Rafael Marques, gol do Palmeiras! Festa verde na arrancada do Dudu. Ele encarou o Denilson, ele encarou o Lucão, ele jogou a bola no meio. Acho que ele jogou pro Robinho. O Robinho se esforçou, não conseguiu tocar. Nem Carlinhos, nem Edson Silva, que estava aqui no meio. Ela passa pelo Carlinhos quando o Robinho tentou. E aí jogou lá dentro. O rebote ficou com o Rafael. Bola pro Arouca. A abertura pro Zé Roberto. Vai chegar a bola nele. Ele dominou, resolveu não bater de primeira. Tocou pro golaço! Rafael Marques, gol do Palmeiras. Zé Roberto podia até ter mandado de primeira, mas dominou, olhou e só faltou gritar do lado de lá. Faz o gol aí, Rafael. Boa bola do Arouca, boa bola do Zé Roberto, chute preciso. Enquanto um velhinho faz a diferença, né, pelo lado verde, que foi o Zé Roberto, Rogério Ceni mais uma vez mostrando que essa oscilação em partidas, né, onde ele acaba sendo importante em umas e outras, ele tendo uma participação bem abaixo do jogo anterior, acaba mostrando que o Rogério Ceni chega naquele estágio onde a equipe tem que começar a repensar no processo de, no futuro muito próximo, de aposentar realmente o Rogério Ceni, né? Não é que a falha em si, mas o acúmulo de falhas e que o São Paulo acabou sendo prejudicado em determinados momentos. Nada que justifique, por exemplo, essa vitória do Palmeiras, né? 3-0 com sobras, mas falhas como aquela não é de se permitir um goleiro com a qualidade do nível do Rogério Ceni. Não é de se aceitar, né? Sair da maneira como aquela. Vamos dar uma olhada nos resultados então do Campeonato Paulista, dessa rodada de número 12, que começou desde a última terça-feira, com esses dois jogos. O Botafogo de Ribeirão Preto ficou no empate em 0-0 com o Ituano. O Rio Claro empatou em 1-1 com o 15 de Piracicaba. Os jogos de ontem, o Marília perdeu para o RB Brasil em casa por 2-0. O Linense venceu 1-0 o Mojimirim. O Audax venceu o Capivariano por 3-0. E o Palmeiras, como você viu os gols aqui no Canal Esportes, derrotou o São Paulo pelo placar de 3-0. Os jogos desta quinta-feira, o São Bento joga contra o Bragantino, jogo marcado para as 7h30 da noite. O Corinthians, que já jogou na terça-feira em jogo atrasado pela quarta rodada, voltará a campo na noite de hoje também às 7h30 da noite contra a Penapolense. A Ponte Preta joga contra o Santos às 9h da noite no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E fechando a rodada, só na próxima terça-feira, a Portuguesa jogando contra o São Bernardo. Esta é a situação de momento do Campeonato Paulista, né, em termos de confrontos e sequência de rodada que nós estamos mostrando aqui no Canal Esportes.
Saindo de São Paulo, pegando a ponte até o Rio de Janeiro. Ontem tivemos também mais uma rodada do Campeonato Estadual, Taça Guanabara, né? Primeiro turno, poderia dizer assim, do Campeonato Carioca. E partidas decisivas também, porque entra naquele processo de classificação dos clubes para a fase seguinte da competição. O exemplo disso é o Flamengo, que veio de vitória, derrotou o Vasco no Clássico no último domingo. Aquele Clássico que teve chuva, aconteceu de tudo por 2-1. E ontem o Flamengo pegou um adversário mais fraco, o Bangu. Conquistou a vitória. E aí nós vamos ver os gols a partir de agora, com mais uma participação determinante do Alec Gol. Vamos ver. Pega para Cirino, recebe na ponta direita. Se manda Marcelo Cirino. Encosta na marcação Luiz Felipe. Ele tentou, boa bola para o Alexandro! Do Flamengo! Alexandro, número 9. Alec Gol manda pra rede. Marcelo Cirino. Alexandro tem a visão do lance, sabe como se posicionar para escapar do impedimento. Talvez tenha sido mais difícil para o Alec Gol. Foto com ele, Almir, que teve uma passagem muito boa pelo Botafogo. Luiz Antônio, linda bola para o Pará, a chance do segundo, Pará, caprichou! Gol do Flamengo! Pará, literalmente vai para os braços da galera no Maracanã. Um lindo passe de Luiz Antônio. O Marcelo tá lá, os dois Marcelos estão abraçando o Pará. Olha só, tentou virar, virou errado. Roubada de bola, saiu jogando. Aí Luiz Antônio clareou a passada do Pará. O Pará percebeu que o Luiz Antônio ocupou o lado direito. Veio mais pelo meio. E aí a finalização de atacante, ó. Caprichou mesmo. No capricho, o Pará mandou no cantinho, escolheu o canto esquerdo. Tentou a jogada para o Igor Alves. Almir. Aí o Almir protege. É forte, usa bem o corpo. Ganhou do Eduardo da Silva. Aí levando o Almir. Tabelinha, boa devolução pro Almir. Levou para canhota, bateu bonito! Gol! Do Bangu! Almir, número 10. Que gol fez o Almir no Maracanã! Recebeu, tirou o Marcelo para dançar. Pois é, você viu os gols, que belo gol do Almir, né, do Bangu, né? Saiu carregando, costurando, fez lá a tabelinha com o companheiro e fez um belo gol. Esse único que acabou sendo do Bangu na partida. Flamengo mais uma vitória na competição. O Botafogo, que até então começou a rodada como líder do Campeonato Carioca, ontem teve uma oportunidade de abrir uma margem enorme em relação aos concorrentes, mas acabou tropeçando diante do pequenino Barra Mansa. Vamos ver os gols da partida. Canteio pelo lado esquerdo, movimentação dentro da grande área. Autorizado, correu para a bola, primeira trave, Jobson passou e emendou para o gol! Gol! Roger! Do Botafogo! Passou pelo Jobson, mas não passa pelo Roger Carvalho! Emenda um foguete de perna esquerda. De novo para você curtir. Que foguete na pequena área, na entrada da pequena área. Roger, assina, Roger. Vários ângulos para você. Canhotinha afiada do Roger Carvalho. Assina que o gol é seu. Momento importante, perigo contra o Botafogo. Ela vem centrado. Toque de cabeça pro gol. Hudson. Gol. Eu dizia, a barra tá ficando pesada. E o toque de cabeça pro gol. Não deu pro Renan. Bola frontal.
Pois é, você acompanhou então esse empate do Botafogo com o Barra Mansa, os gols dessa partida. Vamos dar uma olhada nos outros resultados dos jogos de ontem, da 12ª rodada da Taça Guanabara. O Resende empatou em 2-2 com o Macaé, o Madureira em 1-1 com o Bom Sucesso e o Barra Mansa ficou no 1-1 com o Botafogo. Os jogos realizados ontem, o Flamengo venceu o Bangu por 2-1. Nesta quinta-feira nós teremos esta sequência de jogos. O Nova Iguaçu joga contra o Friburguense às 3h30 da tarde, tá certo? No horário de Brasília. O Boa Vista joga com o Vasco em Bacaxá, daqui a pouco, às 4 da tarde. O Volta Redonda joga contra o Tigres às 6h30 da noite. E o Fluminense joga contra a Cabo Friense no Maracanã às 7h30 da noite, fechando a rodada de número 12 do Campeonato Carioca. A classificação de momento, depois dos resultados de ontem, colocando aqui no vídeo para você, o Botafogo é o líder com 29 pontos. Em segundo, o Flamengo com 29, só que nos critérios o Botafogo tem um melhor saldo em relação ao Flamengo. Em terceiro, o Madureira com 27. Em quarto, o Vasco com 26. O Macaé é o quinto colocado com 23 pontos. Em sexto, o Fluminense com 22. A rodada acabou sendo boa para o Vasco da Gama. Em sétimo, o Volta Redonda com 18. O Bangu é o oitavo com 16. Em nono, o Resende com 10. Na 10ª posição, a Friburguense com 9 pontos. Em 11º, Cabo Friense com 8. Em 12º, Bom Sucesso, 8 pontos. Em 13º, Barra Mansa com 8 pontos. Em 14º, Tigres com 8 pontos. E na zona de rebaixamento, o Boa Vista com 6 é o 15º colocado. E o Lanterna é o Nova Iguaçu com apenas 3 pontos, 16ª posição do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então esta é a situação de momento do Campeonato Carioca que nós estamos repercutindo aqui no canal Esportes. Saindo do Rio de Janeiro, vamos até Minas Gerais. Tivemos jogos ontem também. E o Cruzeiro acabou vencendo a equipe do Mamoré, não é isso? Pois é, no Campeonato Mineiro tivemos esse jogo isolado entre Cruzeiro e Mamoré. Aliás, venceu não, né? A produção informando aí que teve um empate, né? Tropeçou o Cruzeiro diante do Mamoré nesta rodada do Campeonato Estadual de Minas Gerais. Vamos dar uma olhadinha então nos gols desse jogo. Se preocupar, porque o Mamoré tem esse escanteio. Os jogadores mais altos do Mamoré foram todos para a área. Veja a cobrança do Charles, o desvio de cabeça! Gol do Mamoré! É de Juliano Gimenez, o zagueiro meteu a cabeça na bola. O Mamoré teve pouquíssimas chances de gol no jogo. E o Juliano, zagueiro, quando vai para a área, fez a festa do único torcedor do Mamoré lá nas cadeiras. Veja o cruzamento, vem a bola para o gol. Juliano de cabeça. O Mamoré é representado pelo sapo. O sapo é o mascote do Mamoré. E pulou como um sapo lá o Juliano para mandar para o gol. E o torcedor imitou o gesto. Também pulou esse sapo. Tá complicando a vida do Cruzeiro. Gilson passou na esquerda. Judivan prefere a jogada pelo meio. Marcos Vinícius. A marcação tá em cima. Ele tenta desbravar. A defesa faz boa jogada. Bateu. Damião tocou na bola. Tocou pro gol. Gol do Cruzeiro! Na base da insistência, o Cruzeiro chegou na marca de 41 minutos. Finalmente solta o grito de gol o torcedor do Cruzeiro. Grande jogada do Marcos Vinícius. Ele bateu, a bola sobrou com o Damião, tocou de leve e a bola entrou. O Cruzeiro deixa tudo igual. Gol importante que põe o Cruzeiro de novo na liderança. Olha o toque de leve do Damião. 3 jogadores do Mamoré foram na bola para tentar evitar o gol. Mas o Damião abre o sorriso de novo. É o artilheiro do campeonato com... Pois é, e esse Juliano Gimenez, o futebol é gostoso por isso, né? O zagueiro do Mamoré, Juliano Gimenez, que fez esse gol, e eu gosto muito de lembrar um pouco do histórico dos atletas quando eles têm uma passagem recente no futebol de Alagoas. E o Juliano Gimenez, né, que fez esse gol do Mamoré, ele jogou aqui em Alagoas, para quem não sabe, jogou no Corinthians Alagoano, né? Jogou no Corinthians Alagoano em 2013. O Juliano, que tem uma passagem, uma lista enorme de clubes que ele defendeu no exterior, veio para o Corinthians Alagoano, depois passou pelo Guarani de Sobral e é um jogador
que teve foi um dos últimos anos, na verdade, 2013, acredito que foi o último ano do Corinthians, como Corinthians alagoano mesmo, e ele passou aqui no futebol alagoano, né, vestindo as cores do antigo tricolor da Via Expressa. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esporte, sem perder tempo. Como é que é, produção? Diz aí. Vamos lá, para o Campeonato Gaúcho, então. O Grêmio venceu, é isso? Vamos trazer primeiramente aí o resultado do Campeonato Gaúcho. Aliás, do Campeonato Mineiro, enquanto a produção vai organizando aí a casa, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui, esse jogo do Cruzeiro foi um jogo atrasado, mas a situação do Campeonato Mineiro é a seguinte, olha, mesmo com o empate, o Cruzeiro é o líder, vamos colocar aqui no vídeo, tem 21 pontos, a Caldense está em segundo com 21, em terceiro o Atlético Mineiro com 19, a Tombense está na quarta colocação com 16 pontos. Em quinto, o América Mineiro com 16, em sexto, o Vila Nova com 13, o Tupi é o sétimo com 10, o Mamoré, esse daí que enfrentou o Cruzeiro ontem, é o oitavo colocado, tem apenas 8 pontos, o URT é o nono com 7, em décimo, o Boa Esporte, também 7 pontos, e na zona de rebaixamento, o Democrata de Governador Valadares com 5 pontos, e o Guarani de Minas Gerais, o Guarani de Divinópolis, tem apenas 4, é o lanterna do Campeonato Mineiro na primeira divisão. Tá certo? Vamos trazer a partir de agora no Campeonato Gaúcho? Vamos lá, o Grêmio jogou contra o Novo Hamburgo ontem, o Novo Hamburgo também que fez algumas aquisições de respeito, né, do futebol brasileiro. E o Grêmio teve muitas dificuldades para vencer. Vamos dar uma olhadinha então como foi. Chegando lá com o adversário, levou a vantagem o Juliano, tá forte o Juliano, bola com o Luan, vai conduzindo bem o Luan, vai fugindo da falta. Boa abertura para Ramiro, bateu de longe! Feito! O Grêmio chega lá com Ramiro! O baixinho volante bateu de longe, olha como falhou o goleiro. Foi uma falha e tanto, né, do goleiro da equipe do Novo Hamburgo nesse resultado de 1-0 para o Grêmio. O Internacional também não foi diferente não, enfrentou o Avenida, jogando em casa, obviamente todo mundo esperava, o Internacional vai atropelar, né, pelo elenco que tem, pelo investimento. Bom, não foi bem assim não, o Internacional teve dificuldades e o gol da vitória do Inter, você vai ver a partir de agora aqui no Canal Esportes. Agora quem cobra é o D'Alessandro. O levantamento, bola na primeira trave, o toque de cabeça pro gol! Sacha! Gol do Internacional! Juan! O Sacha tentou, o goleiro Juan chegou antes, tocando de cabeça, bola pro fundo do gol. Vamos ver de novo. Toque, sentiu de cabeça, o Sacha ajeitou, mas o Juan botou a cabeça na frente. Juan, o zagueiro, bola pro fundo. Pois é, o gol foi do Juan, né? Você viu aí o Sacha tentava ali no lance acrobático fazer a conclusão. Acredito que dificilmente também ela não seria gol, né? Acho que iria para o gol, mas o Juan foi mais esperto. Vamos dar uma olhada então como anda justamente os resultados da 13ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Internacional venceu a Avenida por 1-0, o Ipiranga perdeu para o Lajeadense por 2-0, Veranópolis 1-0 no Juventude, Brasil de Pelotas 2-0 no Aimoré. O Grêmio venceu o Novo Hamburgo, você viu o gol aqui no Canal Esportes por 1-0. E nós teremos nesta quinta-feira o São José jogando contra o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, às 7h30 da noite. O Caxias jogando contra o São Paulo, que não é o São Paulo de São Paulo, é o São Paulo de Rio Grande do Sul. E também nós teremos às 8 da noite o Passo Fundo enfrentando o União Frederiquense nesta rodada de número 13 do Campeonato Gaúcho, que tem justamente na classificação atualizada. Vamos posicionar aqui a classificação para você poder conferir. O Grêmio como líder, 26 pontos, e jogando feio, viu? O Grêmio líder, 26 pontos. O Internacional o segundo com 25, duelo aí sem nenhum tipo de surpresa. Em terceiro, o Brasil de Pelotas com 22, o Ipiranga é o quarto com 20. Em quinto, a Lajeadense com 20, em sexto, o Cruzeiro com 20, em sétimo, Juventude com 19 e oitavo, Passo Fundo com 18. Só explicar só a situação do Campeonato Gaúcho para quem não sabe. O Campeonato Gaúcho ele tem uma fórmula de disputa que eu acho muito interessante. Os 8 primeiros se classificam, certo? Os 8 primeiros da classificação, eles acabam passando de fase. E daí o que acontece? Os critérios antigos, Fábio Salsicha, você lembra
que como funcionava o Campeonato Brasileiro? Eu acho que não, né? Ou se você lembra, eu não sei, porque você é muito novo. Mas o critério é o seguinte, dos 8 primeiros, o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro. Eu acho super interessante. Porém, não é uma fórmula justa essa. Porque nós já tivemos, por exemplo, equipes que conquistaram campeonatos, conquistas realmente marcantes aqui no futebol brasileiro, que entraram como oitavo. Né? O mais justo é o ponto corrido, mas esse é o critério. Esse é, como é que é? É exato, né? O Santos foi assim, né? Na época de Robinho Diego. Novo Hamburgo é o 9º colocado com 18 pontos. O São José é o 10º com 16. Em 11º, o Aimoré com 15. O Veranópolis é o 12º com 14. O São Paulo é o 13º com 10. E na zona de rebaixamento também, meu amigo, cai 3. Caxias hoje na zona de rebaixamento. Avenida e União Frederiquense, ambos com 9 pontos, fazem justamente o grupo das 3 piores equipes do Campeonato Gaúcho. Em Santa Catarina, nós tivemos uma quarta-feira de clássicos. O Criciúma jogou em casa contra o Joinville. É o hexagonal final da competição. Vamos ver os gols e o que aconteceu nesse jogo. Vamos lá. Felipe, agora que o Ramos está chegando ali, tocou bem para o William Pop, olha o Joinville, cruzamento do William para a área, Kempis de cabeça, Luiz salvou! Gol! Joinville, Kempis, 30 minutos, primeiro tempo de jogo. Olha o cruzamento aí do William Pop na medida, Kempis tentou, Luiz salvou no primeiro lance, na sequência Kempis completou para o gol, abrindo o placar aqui no Heriberto Wilson, Criciúma. Kempis faz 1 para o Joinville, 0 para o Criciúma, e esse resultado sim está colocando o Jack na vice-liderança do hexagonal semifinal do Campeonato Catarinense. Rodrigo Faraco vai chegando, agora vai se recompondo o sistema defensivo do Criciúma. Saci tem a chance de fora da área, bateu, gol! Joinville, Wellington Saci, 22, segundo tempo de jogo, contra-ataque rápido, Wellington Saci recebeu na entrada. Pois é, você viu os gols dessa vitória do Joinville por 2-0, né, jogando no estádio Heriberto Wilson, em Santa Catarina, aconchegante estádio Casa do Criciúma. Outro jogo que também acabou movimentando a noite no Catarinense foi Figueirense, eu ia dizer Friburguense, Figueirense e Chapecoense, olha só, tudo esse, né? No Campeonato Catarinense, Friburguense, Chapecoense no Campeonato Catarinense. Vamos trazer aqui, e para a alegria do palmeirense, né? Aí, só esse, tá vendo a história? Pois é. Vamos trazer então os gols desta partida também, que movimentou mais uma rodada da fase decisiva do Campeonato Catarinense. Foi gol, nós estamos destacando aqui no Canal Esportes. Aí Richarlison para a cobrança do escanteio. Fechado no primeiro pau, bola desviada, toque da trave! Olha o rebote, está na área do Figueirense ainda. Mandou para lá o Richarlison, saiu o Alex. Olha o corte, Roger para o gol, o toque! Gol! Da Chapecoense! Wilson, o zagueirão, teve que tentar 2 vezes. A primeira foi na trave, na segunda ele não perdoou. Aí o lance, ó, no travessão era o Wilson, ele não acreditou, mas estava guardado para ele. O Richarlison manda para a área de novo, o Alex sai, tem o desvio, vem no Roger dentro da área, Wilson completa, o Alex desesperado ainda tenta tirar, a bola vai para o fundo, Wilson, gol de zagueiro no Orlando Scarpelli, 0 para o Figueirense, 1 para Chapecoense. Leandro Silva. Sai Rafael Bastos. França, Leandro Silva, tome cruzamento, bola para a área, escorada, chegou o Cleiton para marcar! Gol! Gol! Figueirense no Orlando Scarpelli, gol de Cleiton! 27 minutos. Segundo tempo, Cleiton solta uma bomba dentro da área. Depois a bola escorada ali pelo Rafael Bastos.
Cleiton deixa tudo igual. Explode o torcedor do Figueirense. 1 para o Figueirense, 1 para Chapecoense. Figueirense com Cleiton na cobrança do pênalti. Ele veio do banco para empatar o jogo e agora vai bater o pênalti. É Cleiton contra Nivaldo. Vale a liderança. Cleiton partiu para a bola, perna direita para o gol. Dois gols de Cleiton que podem dar a liderança ao Figueirense no hexagonal. O goleiro para um lado, bola para o outro, de novo para o outro ângulo, a cobrança de Cleiton. Beleza, então você viu os gols da vitória do Figueirense de virada, 2-1 em cima da Chapecoense. Vamos dar uma olhadinha então nos resultados e nos jogos que concluem justamente esta rodada do hexagonal final do Campeonato Catarinense. O Figueirense venceu por 2-1 a Chapecoense, você viu os gols aqui no Canal Esportes, 2-0 Joinville em cima do Criciúma, fora de casa. Também você acompanhou os gols aqui no Canal Esportes. E o Metropolitano joga nesta noite, né? Joga esta noite às 7h30 no horário de Brasília contra o Inter de Lages, tá certo? Fechando assim esta rodada do hexagonal final, rodada de número 5 do Campeonato Catarinense. A classificação de momento: em primeiro, Figueirense com 11 pontos, em segundo, Joinville com 10, em terceiro, Chapecoense com 8, em quarto, o Inter de Lages com 4 pontos, em quinto, o Metropolitano com 3, em sexto, o Criciúma com 2 pontos, o Criciúma que acaba sendo o lanterna desse hexagonal final do Campeonato Catarinense, tá certo? Nós vamos agora dar uma pausa, vamos a um rápido intervalo, lembrando que daqui a pouco nós vamos trazer aqui no Canal Esportes os gols da fase decisiva, quartas de final da Copa do Nordeste. Você vai ver daqui a pouco como foi justamente os jogos realizados ontem, partidas interessantes, com detalhes, com situações curiosas, e também você não pode perder ainda hoje, nós vamos trazer daqui a pouco os gols da vitória do CRB em cima do Ipanema pelo placar de 3-0 no Rei Pelé e a derrota do CSA para o Santa Rita jogando em Boca da Mata. A situação de momento do Campeonato Alagoano você vai saber também logo após o intervalo. Não sai daí. Voltamos já. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Paixão de Cristo em Junqueiro, um espetáculo de fé. Interpretação, luz e efeitos especiais e muita emoção. Dias 13 e 4 de abril, a partir das 20 horas em Junqueiro. Participação especial do ator Carlos Machado. Apoio, empresário Joãozinho Pereira. Deputada estadual Jó Pereira. Patrocínio, Governo Municipal. Unir, construir, evoluir.
Legal, estamos de volta, lembrando que estamos ao vivo também neste exato momento pelo portal gazetaweb.com e o aplicativo ITV Mar. Baixe para seu celular, não perca um só detalhe aqui da programação da nova TV Mar. Baixe e acompanhe tudo que nós vamos repercutir ainda no início desse dia. Estamos ainda abrindo a programação da TV Mar Canal 25 com as notícias do esporte. Você sabe de que segunda a sexta-feira o canal Esportes deixa você sempre atualizado, principalmente com as notícias do futebol. É claro que na sequência do dia, a prestação de serviços ainda segue como prioridade com os outros programas que vêm logo na sequência da TV Mar Canal 25 da NET. Além do portal Gazeta Web, do aplicativo ITV Mar, você pode mandar seu e-mail para nós através do canal esportes@tvmar.tv.br. O 3377-9097 é o telefone, você pode interagir com a produção do programa. E temos também mais uma ferramenta através do YouTube, no nosso canal YouTube. Você digita TV Mar Canal 25 e vai poder acompanhar também todos os programas na íntegra, programas já exibidos ao vivo aqui pela TV Mar Canal 25 da NET. As quartas de final da Copa do Nordeste é assunto a partir de agora. Ontem tivemos 3 partidas, uma delas sem gols. Mas vamos começar primeiramente por aquilo que o torcedor gosta, que é gols. O torcedor adora gols, né? Então nós vamos ver o primeiro jogo entre Salgueiro e Ceará. O Vozão saiu na frente nesta corrida em busca de uma classificação para a semifinal. Vamos ver os gols da vitória do Ceará, jogando fora de casa no estádio Cornélio de Barros, no interior pernambucano, que garante justamente o time cearense com uma vantagem para o duelo da volta marcado para a próxima semana. Vamos ver os gols a partir de agora com imagens do Esporte Interativo Nordeste. Pela abertura do Wesley, o bolão, a batida pro gol! Gol! Camisa número 6. Vem levantamento. Passe desviado. Ricardinho, pé esquerdo. É bom, golaço! Gol! E o golaço do Vozão é do Ceará! Pois é, você viu então os 2-0 do Ceará em cima do Salgueiro, resultado que dá vantagem para a partida, eu disse na próxima semana, mas na verdade é no sábado já, viu? É neste final de semana o duelo da volta entre Ceará e Salgueiro, pela sequência, valendo classificação para a fase semifinal da competição. O Fortaleza jogou no Castelão contra o Sport. Outro duelo interessante. Vamos ver então como foi esse jogo. A vitória do Fortaleza, que dá a vantagem do Leão do PC, do empate diante do Leão da Ilha do Retiro, no duelo marcado para o próximo final de semana. Duelo de leões. Vamos ver a partir de agora. Alberto botou na frente. Bola pro Everton. Everton, perna esquerda. Gol! Pois é, você viu então o gol da vitória do Fortaleza, 1-0 em cima do Sport, resultado que dá ao time cearense também a vantagem, só do empate, mas já é uma vantagem para o duelo do próximo final de semana. Persistindo o resultado, com a diferença de um gol, decisão por pênaltis para saber quem será o classificado para a fase semifinal da competição. Ainda ontem, pela Copa do Nordeste, esta mesma fase de quartas de final da competição, tivemos um duelo que terminou no 0-0. Mas a nossa produção separou 2 detalhes importantes nesse jogo. O primeiro deles foi o fato envolvendo o quarto árbitro, que acabou levando uma pedrada no decorrer do jogo e saiu de campo sangrando. Vamos ver imagens a partir de agora. Foi o duelo entre Campinense e Bahia. O Campinense que caiu, não só o Campinense como o Bahia, os dois estavam no grupo do CRB, né? No grupo E na primeira fase. E com
conquistaram em campo a classificação. E ontem tiveram mais uma vez, já se enfrentaram 2 vezes na primeira fase, ontem tiveram a oportunidade de mais uma vez se enfrentar nesta fase decisiva da Copa do Nordeste. O jogo foi 0-0, mas esse detalhe curioso aconteceu no estádio Amigão e nós fomos buscar para dar destaque aqui no Canal Esportes. Vamos ver. Continua a confusão, agora o quarto árbitro, o Pablo dos Santos Alves, ele pediu para parar o jogo, porque na hora que ele foi ali perto do banco do Campinense, ele levou a gente não sabe ainda o que atingiu a testa dele, ele está com corte e nesse momento ele está pedindo ao árbitro para parar o jogo, porque ele foi ferido pela torcida, provavelmente do Campinense. Esse é um absurdo. Torcedor do Campinense, o imbecil que arremessou algo no quarto árbitro, que provocou esse sangramento, esse idiota, que não tem outro nome, isso é um retardado, o cara que faz um negócio desse. Esse imbecil talvez não tenha noção do tamanho do prejuízo que isso pode causar ao clube. E o árbitro foi o Chicão, né? Você viu ali, né? Claro, deu para perceber, o Chicão como detalhe, o árbitro da partida. O quarto árbitro não, o quarto árbitro é da cidade, né? É do estado da Paraíba e vai trazer sérias consequências para o Campinense e para uma sequência de Copa do Nordeste. Se não bastasse isso, é lamentável nós colocarmos imagens como essa, mas infelizmente aconteceu na partida. O atleta Alvinho, da equipe do Campinense, acabou sofrendo uma grave lesão. Um lance se envolveu ali, inclusive, com o atleta Patrick, da equipe do Bahia. Nós vamos também mostrar essas imagens lamentáveis que aconteceu na partida de ontem entre Campinense e Bahia pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Vamos ver. E fez praticamente a mesma quantidade de gols, com um trio que fez quase 60% desses gols, né? E a falta em cima do Alvinho e agora o Patrick não escapou do amarelinho, né? Primeiro cartão do jogo. E foi René Formiga, foi para amarelo essa aí? Um carrinho na defesa, né? Um carrinho, mesmo que ele seja lateral, uma jogada perigosa, tinha que ser advertido mesmo. E a ambulância já está ali entrando no gramado, hein? Jorge, é impressionante a semelhança do lance com a fratura do Sandrinho. O lance é muito parecido. Diga, Dessano. E, inclusive, eu acabei de conversar com o Neto, que está aqui na beirada do campo. Ele está muito agoniado e, pelo que ele falou, realmente houve uma fratura, sim. O Alvinho está reclamando muito de dor e realmente é bem parecido, ele acabou de dizer, com o que aconteceu com o Sandrinho. Quando você falava, Dessano, a gente viu uma outra repetição numa velocidade reduzida. Olha, a impressão é de fratura na hora. A gente não é médico, né? Mas é o que a imagem sugere e o que a gente está acostumado a ver há algum tempo no futebol. O Neto chora, o Neto tem reações de tristeza extrema vendo o que aconteceu com um companheiro. Pois é, então essa daí foi a imagem também que nós conseguimos captar a respeito desse jogo entre 0-0 entre Bahia e a equipe do Campinense. Vamos dar uma olhadinha nos resultados para a gente dar sequência e entrar no assunto Campeonato Alagoano daqui a pouquinho aqui no Canal Esportes. Fortaleza 1-0 em cima do Sport, Campinense 0, Bahia 0. O Salgueiro perdeu em casa para o Ceará e nós teremos nesta quinta-feira mais um jogo, América de Natal jogando contra o Vitória, duelo marcado para as 9h30 da noite na Arena das Dunas. Os jogos da volta programados para o final de semana, nós teremos aí o Sport jogando contra o Fortaleza na Ilha do Retiro às 4 da tarde, o Bahia jogando contra o Campinense na Arena Fonte Nova no sábado às 4 da tarde, o Ceará jogando contra o Salgueiro no estádio Castelão em Fortaleza às 6h30 da noite no próximo sábado e o Vitória jogando contra o América de Natal no domingo às 4 da tarde no Barradão em Salvador. São os próximos jogos destas quartas de final da Copa do Nordeste. E, lamentavelmente nós não temos alagoanos, mas estamos acompanhando a competição, estamos de olho nesta competição que acaba prestigiando ainda mais, valorizando a nossa região, a região Nordeste, com grandes jogos e detalhes curiosos que você ainda vai acompanhar aqui no Canal Esportes. Daqui a pouquinho a gente vai botar, viu, Felipe? Deixa eu sair pro finalzinho, né? Pra gente fechar o Canal Esportes, né? Com os gols mais bonitos até aqui da Copa do Nordeste. Vamos dar sequência aqui ao programa. Nós separamos também os jogos do Campeonato Alagoano. Exatamente, né? O CSA jogou ontem contra o Santa Rita e nós vamos mostrar os gols a partir de agora, com imagens da TV Gazeta. CSA que vai muito mal no Campeonato Alagoano. Neste segundo turno está deixando e muito a desejar. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê a situação do CSA é crítica no Campeonato Alagoano. Porque a equipe contratou
Até agora os jogadores não deram a resposta e, com toda sinceridade, o investimento feito em alguns jogadores, eu como diretor de futebol não faria. E não é o comentário feito do apresentador depois do resultado, não. Eu já tinha comentado isso antes do processo acontecer. Agora, como o processo aconteceu, aí eu diria que eu estou por cima da carne seca. Aí eu posso falar com mais precisão a respeito do assunto. E daqui a pouquinho nós vamos dizer o porquê que eu defendo justamente essa situação de que alguns jogadores precisam mostrar comprometimento com a camisa do CSA. E vou dar nomes daqui a pouquinho. Vamos ver, então, primeiramente, os gols dessa vitória do Santa Rita, com méritos, jogando no estádio Olival Elias de Moraes, em Boca da Mata. Vamos ver. Daniel Cruz tem 5 gols marcados no campeonato e é um jogador que é especialista, né, na cobrança, mas aí é muita responsabilidade para o Jefferson, que já pegou pênalti também. Vamos ver o que acontece. É um bom momento para o Santa Rita. Daniel Cruz na bola. Autorizado. Daniel para a bola, bateu. Gol do Santa Rita. Daniel Cruz. O artilheiro cobrou com categoria. Levantou a galera no estádio Olival Elias de Moraes. Agora tudo igual. Caiu na área tentando cavar o pênalti. Bola batida com perigo. Gol do CSA. Márcio Lima. E vem a cobrança. Momento difícil para o CSA no jogo. Na bola o Vinícius Henrique e também o Daniel. Vinícius para a bola, bateu no canto. Gol do Santa. Pois é, você viu os gols aí com a narração do Madison Delano, os gols dessa vitória do Santa Rita em cima do CSA. O jogo foi realizado ontem no estádio Olival Elias de Moraes, 2-1. No final do jogo, o Marcos Antônio foi expulso. E eu vi muitas reclamações de atletas do CSA depois da partida, falando, porque o Santa Rita é o time do Feijó. Aquele discurso que nós já ouvimos aqui, o Santa Rita é o time do Feijó. Realmente não é uma coisa normal essa daí, não. Do Santa Rita ser o representante da cidade onde o prefeito é presidente da federação, né? Não é uma coisa normal. Agora, o CSA é grande demais, minha gente, para estar utilizando esse discurso. Eu acho um discurso tão pequeno esse, cara. O CSA tem que ter um time mais comprometido. Nós estamos observando um CSA que está chegando a uma fase decisiva de campeonato alagoano, que os caras não conseguem dar uma contrapartida não, minha gente. É um time que não evolui. A direção, com todo esforço, muitos, inclusive, abnegados, fazendo esse trabalho sem, eu diria, ter um salário fixo para poder ser cobrado pela maioria, por nós da imprensa. Mas é preciso, no futebol, de que alguns setores eles tenham que ser profissionalizados, gente. Não há espaço para abnegado, por exemplo, no departamento de futebol. Porque o departamento de futebol é o responsável, eu diria que é a engrenagem dos nossos clubes. Sem o departamento de futebol, eu diria, atuante, com conhecimento de peças, de jogadores que podem decidir, não tem como nós esperarmos uma situação diferente. Olha, gosto muito do Fabiano, gosto muito do Pedrinho Tenório, gosto do Fernando Barros, gosto de todos eles, do presidente Roberto Mendes, mas eu não posso ficar em cima de muro, em cima de uma situação como essa não, gente. O CSA, ele precisa, e principalmente esses nomes que eu citei, cobrar, chamar mais a responsabilidade desses jogadores. É inadmissível que o Marcos Antônio volte a ser expulso jogando em Boca da Mata. No final da partida, prejudica o CSA, sabendo que o CSA tem um jogo difícil no domingo. Então tem situações no futebol que não dá para aceitar, gente. E olha que nós estamos falando de jogadores como Marcos Antônio, Paulinho, Reinaldo Alagoano, atletas que têm mais tempo de campeonato alagoano do que o Lautenei Perdigão, que consulta a história. Não é? Conhece mais o futebol de Alagoas do que esses historiadores que eu citei. O Lautenei Perdigão, o Walter Luiz, pessoas que levantam dados da história. E que não pode estar cometendo uma situação como essa, rapaz. O CSA, num momento desse, eu com toda sinceridade, eu fico muito triste, sabia? Porque eu entendo que para o futebol de Alagoas perde o brilho mais uma vez o CSA numa fase como essa. É desesperadora a situação? Não. Mas o CSA está num momento muito difícil. E eu vou mostrar daqui a pouco na classificação atualizada da competição.
Vamos passar por outro jogo. O CRB ontem jogou também contra a equipe do Ipanema. E eu disse ontem aqui, não adianta também depois do jogo estar fazendo oba-oba por causa de uma vitória em cima de um cachorro morto chamado Ipanema. Né? Na minha opinião, é um cachorro morto, gente. Né? O Ipanema não tem condições de ir para frente no Campeonato Alagoano. Se acontecer alguma situação diferente disso que eu estou colocando, é surpresa para todo mundo. Não adianta nós colocarmos como hipocrisia essa situação aqui. Nós temos que ser transparentes. E o CRB ontem teve uma partida sob controle. Barroso ainda está ajustando o time do CRB. Antes que se faça oba-oba, porque o torcedor vai muito também no oba-oba, né? O cara tá ali na beira do campo e diz, porque o CRB jogou muito, foi fantástico, o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Barcelona, né? É muito fácil estar desse jeito, dizendo uma coisa dessa. Então, o Barroso está com os pés no chão. Eu gostei muito do que eu vi na entrevista coletiva depois do jogo. Ele foi muito equilibrado, o técnico Alexandre Barroso. Perdeu algumas peças, está ali fazendo uma partida, comandou um time que teve o resultado sob controle, quando vencia por 1-0 não cometeu excesso, os jogadores não estavam correndo tanto errado assim. É claro que o CRB precisa evoluir, e muito, precisa evoluir e muito para o time que vai ser representante do nosso estado na Série B. Mas venceu. Vamos ver os gols a partir de agora, também com imagens do Globoesporte.com. Fernando, a noite foi dele ontem, fez 2, e o Zé Carlos, o Zé do gol, voltou a marcar com a camisa do Galo. Vamos ver. Tá aí o primeiro gol da partida, marcado por Fernando, jogada pelo meio, e o Fernando tocou na saída do goleiro do Ipanema. O Ipanema com o Aldo, com 50 anos, meu irmão, jogando, né? Aí eu não tenho como utilizar uma outra expressão. Eu sei que magoa o pessoal de Santana de Ipanema, mas é a realidade, minha gente. Não adianta nós estarmos falando aqui em situação diferente como essa, não. Né? Tá aí a bola trabalhada pela equipe do Ipanema, a troca de passe. Imagens da TV Gazeta, você está vendo aí aqui no canal Esportes. O lance trabalhado no campo de defesa. A saída errada do Ipanema. A bola em velocidade. O Zé Carlos fez lá o seu primeiro gol nesse retorno ao Clube de Regatas Brasil. O Zé do gol. Fazendo 2-0 para o time do CRB. E repito, mesmo quando vencia por 1-0, o Júlio César fez algumas defesas, mas em nenhum momento o CRB estava com a partida ameaçada. Em nenhum momento. E aí o Fernando, mais uma vez, tocando na saída do goleiro do Ipanema, fazendo o terceiro gol e fechando o placar 3-0. Fernando aí sendo uma peça importante. Até ontem, antes do jogo, era o artilheiro do CRB na temporada, ao lado do Lima, com 3 gols, marcou mais 2, então tem 5. É o artilheiro do CRB nesta temporada, o meia atacante Fernando. Vamos aos resultados, então, depois do que nós já mostramos aqui no canal Esportes do Campeonato Alagoano. Tivemos outra partida ontem, o CSE venceu o CEL pelo placar de 1-0, CRB 3-0 em cima do Ipanema, e o CSA perdeu para o Santa Rita pelo placar de 2-1. Hoje nós teremos o Murici jogando contra o Cururipe. Murici e Cururipe jogam às 8 da noite no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici. A classificação nos grupos deste segundo turno do Campeonato Alagoano: no grupo A, o Cururipe é o líder. Olha só, esse é o problema do CSA. O Cururipe é o líder, tem 3 pontos. O CEL é o segundo com 3, né? O CSA é o terceiro, tem 2. E o Ipanema é o quarto, ainda não pontuou. Só que existe um problema. O CSA não vai enfrentar, gente, nenhum time desse grupo. Não enfrenta nenhum aí. Então, ou seja, é cada um por si, Deus por todos. O CSA tem um jogo a mais em relação ao CEL, que já está na frente dele. E graças a Deus, a situação do CSA poderia estar muito pior se o CEL tivesse vencido o CSE ontem. Porque o CEL poderia ter ido para 6 pontos, já ficaria 4 pontos à frente do CSA e com um jogo a mais. E a situação do Cururipe hoje é a seguinte: vai enfrentar o Murici, fora de casa, é um jogo difícil, mas se vence, vai a 6. Deixa o CSA com 2, com 4 pontos na frente do CSA e com uma partida a menos, porque vai jogar hoje à noite, então vai ficar sempre com uma partida atrás. Então é uma situação que para o CSA não é desesperadora, porém a luz de alerta tem que ser ligada no Mutange. Tem que chamar na grande os jogadores, dizer o seguinte: o que é que vocês querem com a camisa do CSA? Comprometimento tem que ter pelo menos. Esse negócio de jogador está sendo expulso no final da partida por problemas pessoais lá atrás com o negócio de João Feijó, né? Porque todos nós sabemos que o Marco Antônio foi jogador do João Feijó durante muito tempo.
O Reinaldo tem vínculo com o Corinthians Alagoano e também foi jogador de João Feijó durante muito tempo. Se tem raiva do gestor, do diretor, não pode levar a campo não, porque o CSA não tem nada a ver com isso. O CSA não tem nada a ver com isso. O Santa Rita, no outro grupo, é o líder, tem 6 pontos. O Asa é o segundo com 4, em terceiro o CSE com 4 e o CRB é o quarto com 3 pontos. Aí a situação do CRB, eu diria que é um pouco mais confortável em relação ao do CSA. Por quê? Porque os outros adversários que fazem parte do grupo e que estão à frente dele, né? Que está à frente do CRB, eles têm 2 pontos. O Asa, por exemplo, que é o segundo, tem 2 jogos, 2 pontos, não, 2 jogos, e o CSE também tem 2 jogos. Então o CRB, eu poderia dizer que está acompanhando, está na sombra da galera ali, tem 1 ponto atrás. Então é um pouco mais confortável, não é tanto confortável não, mas é um pouco mais confortável. E o Muricy é o lanterna do grupo, ainda não estreou na competição, vai estrear hoje à noite contra o Coruripe. A próxima rodada do Alagoano já coloca para o final de semana, no domingo Coruripe e Asa, CSA e Muricy. Jogo no Repelé, jogo chave para o CSA esse aí. Céu e Santa Rita, Ipanema e CSE são os jogos seguintes do Campeonato Alagoano. Para a gente fechar o Canal Esportes, já estamos no andar do tempo. Vamos fechar o programa de hoje trazendo os 5 gols mais bonitos da Copa do Nordeste. Um grande abraço para você. A gente se vê. Até amanhã. Correia meteu um lençol. Correia para o meio da área. Deu certo, bola ajeitada, vem o tiro. Gol! A condição é boa, Fabinho, que golaço! Gol! É do River! Liga o contra-ataque, é bom. Olha essa bola dentro da área, a chance do Sampaio para fazer gol! É gol do Sampaio! O Belo de longe, golaço! Gol! E que golaço do Chapinha! Um foguetaço! O Rainer botou na velocidade o Rainer, o goleiro tá fora do gol, o Rainer do meio campo!